E a convidada deste Diário da Manhã, Luísa Soares Branco, é a presidente da Respira, que é a Associação Portuguesa de Pessoas com Doença Pulmonar Crónica e outras doenças respiratórias. Muito bom dia, Luísa. Vamos então primeiro explicar este número, 40 mortos por dia com doenças respiratórias ou então com infecções respiratórias. Como é que se justifica 40 mortes por dia? Justifica-se de uma maneira que é desconhecida do grande público, que é as infecções respiratórias são a primeira causa de ida dos portugueses às urgências dos hospitais, e as doenças respiratórias crónicas, nomeadamente a DPOC, ou a doença pulmonar obstrutiva crónica, o cancro do pulmão, são as doenças que matam mais. E, portanto, o número é assustador e é um número que de facto... Há pouca noção desta grandeza, não é? Pois, as pessoas têm pouca noção do peso das doenças respiratórias crónicas na vida quer das pessoas que as têm, quer na vida de todos nós, porque nós, no fundo, como portugueses que somos, contribuímos para o Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, este agravamento e estas mortes podiam ser evitadas se as pessoas tivessem um diagnóstico precoce das doenças que não têm. Isso ainda não acontece em Portugal porque um diagnóstico precoce é porque as pessoas também não têm conhecimento ou porque o sistema não está preparado para isso? Olha, por duas razões que são óbvias. Primeiro, porque normalmente os fumadores atribuem os sintomas que têm não à doença propriamente dita, mas ao cansaço, ao stress, ao ter dormido mal, comer mal. Esquecem-se facilmente que subir escadas é um tormento, que carregar pesos é difícil, porque o hábito de fumar é uma coisa que dá um prazer imediato. Portanto, as pessoas vão sempre adiante ou não relatam esses sintomas aos médicos, portanto, o que não permite fazer o diagnóstico correto. No segundo caso, também é verdade que a rede de espirometria nacional, que já foi implementada, ficou ainda nas cidades de Lisboa e na zona do Porto, portanto, mais concretamente na zona de Espinho. E, portanto, era uma espirometria, um exame fácil de fazer. Nós temos que separar por um tubinho, que depois tem uma máquina computadorizada que dá os resultados. E isso seria fácil se, em vez de estar só nestes polos, já tivesse, como é desejo dos pneumologistas, espalhados pelos diferentes centros do país. E, portanto, vão escapando muitos doentes... Sim. Porque quando a pessoa é diagnosticada, normalmente já está no grau 1 ou 2 da doença. Muito bem. Falávamos há pouco então nestas cerca de 40 mortes por dia relacionadas com doenças respiratórias, mas na pesquisa que fizemos para esta entrevista percebemos que a maioria dos centros de reabilitação funcionam no litoral, o que de certa maneira complica o acesso das pessoas que moram no interior do país. Há alguma relação direta entre este facto e estes números? Eu penso que tem a ver com a concentração também dos serviços hospitalares. No litoral, obviamente, exatamente. Litoral. Mas o que eu te pergunto é que também. O facto destes centros estarem mais concentrados no litoral, fazendo com que seja mais complicado para as pessoas do interior ingressarem e aproveitarem estes centros de reabilitação, se isto tem alguma ligação direta com estes números, os 40 mortes por dia? Digamos que eu considero que podemos considerar assim como está a dizer, uma vez que o tratamento das doenças respiratórias crónicas não tem a ver só com a parte farmacológica. O que acontece é que quando nós tomamos os medicamentos, estamos a atuar sobre os sintomas da doença. E as doenças respiratórias, que é uma coisa que a maior parte das pessoas desconhece, têm reflexos não só nos pulmões, no caso concreto da DPOC, mas também sobre o sistema ósseo, o sistema vascular e o sistema musculoesquelético. O que quer dizer que se nós formos, ao mesmo tempo que somos tratados do ponto de vista farmacológico, fizermos exercício físico, tornamos-nos mais resistentes, portanto, mais resistentes ao esforço, mais resistentes, por exemplo, às baixas temperaturas que se fazem sentir agora, e podemos cuidar melhor, podemos nos cuidar melhor e contribuir para a nossa saúde respiratória, no sentido em que sabemos fazer exercícios respiratórios que evitam as descompensações e as idas aos hospitais. Está provado que uma pessoa que faz reabilitação respiratória pode reduzir a média de idas às urgências em 5. Normalmente a média pode ser considerada 10 idas às urgências no caso das doenças mais avançadas, já num estadio mais avançado. Mas isso pode ser reduzido, sim, isso pode ser reduzido para 5, para cerca de metade.
Luís, e é também esse alerta que querem deixar com a campanha que lançaram, quer através de anúncios em vários nos jornais e também com o lançamento de um selo. Exatamente. O selo, no fundo, o que nós quisemos fazer foi uma espécie de comemoração do 5º aniversário da Respira, chamando a atenção para a existência das doenças respiratórias crónicas, porque o selo vai circular. É um selo com a emissão da instituição, com a chancela dos CTTs, portanto pode ser usado no correio normal e, portanto, visa sensibilizar as pessoas para a existência deste tipo de doenças que normalmente são subdiagnosticadas por silenciosas. Portanto, quando se estão por elas já estão num estado muito mais avançado. É porque existe 1,5 milhão, sensivelmente, de pessoas com doenças respiratórias e só 100 mil estão diagnosticadas. Exatamente, cerca de 100 mil. Luís, ainda em relação a esta campanha, um dos vossos objetivos é também dar a conhecer a associação, porque através da associação consegue-se conhecer melhor a doença. Mas de que forma é que esta redução da média de 10 para 5 através dos centros de reabilitação podia de facto fazer toda a diferença? Porque é que não há mais centros? Bom, os pneumologistas têm lutado, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e a Comissão de Reabilitação Respiratória da Sociedade têm lutado para que esses centros sejam implementados no território nacional. Eu penso que tem a ver mais com a organização de serviços do que propriamente... Esperemos que esta campanha também venha alertar para essa necessidade. Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui neste Diário da Manhã. Muito bom dia e boa campanha. Obrigada. Bom dia. Obrigada a nós. E são agora 9h58.